Bem-vindos! Está começando mais um Pod Trem, o mais mineiro dos podcasts de Minas Gerais para o mundo. Eu sou o Marcos Júnior, o seu anfitrião, e vou conduzir vocês por esta viagem louca. E no vagão do Pod Trem de hoje, super especial, estamos com ela, lindíssima. Ela é Miss, modelo, influencer, criadora de conteúdo, jornalista, ela é tudo, multifacetária. Isalu, bem-vinda, minha querida. Olá, Marcos, olá, Pod Trem, estou muito feliz de estar aqui hoje, muito obrigada pelo convite. Obrigado, gente, uma alegria receber você, Isalu, e numa pauta que a gente não tinha abordado ainda, que é a pauta de moda, de influencer, vida de modelo, para você contar um monte de coisa bacana pra gente, tenho certeza, e obrigado por ter aceitado o nosso convite. E aqui no Pod Trem, Isalu, a gente já começa com a pergunta querendo saber pela pessoa, quem é a pessoa, ou seja, pela voz da Isalu, quem é a Isalu? Bom, quem é a Isalu? A Isalu é uma mineira de 23 anos, o meu nome artístico é Isalu Santi, eu sou modelo, como você disse, há mais ou menos 5 anos, sou influenciadora, fui Miss Universo Minas Gerais 2023 e acabei de me formar em jornalismo. Então, sou essa pessoa realmente multifacetada. Muito bacana. Vocês estão sentindo o gabarito, o calibre da nossa convidada de hoje, né? Que é essa simpatia em pessoa. Isa, e como é que começou esse tanto de facetas aí? Começou por onde? Qual foi a primeira veia, a primeira vertente aí? Foi como modelo? Foi como influência? Conta pra gente. Então, tudo começou como modelo fotográfica. Eu sou de Ouro Preto, né, gente? Esqueci de contar esse detalhe importantíssimo. E eu comecei a fazer algumas fotos em Ouro Preto mesmo. Acabei ganhando notoriedade na cidade e realmente quis investir nessa carreira de modelo fotográfica. Vim para Belo Horizonte atrás de uma oportunidade de uma agência. Comecei a ser modelo comercial e daí veio a oportunidade de ser Miss. Então, a primeira faceta foi a Isalu modelo. Então, você começou como modelo fotográfica, Isalu. Isso. Lá em Ouro Preto mesmo? Lá em Ouro Preto mesmo. Aquela cidade maravilhosa, alô Ouro Preto, cidade que eu sou apaixonado. Um abraço a todos os ouropretanos aí, toda a região dos Inconfidentes, né? Um beijo, Ouro Preto. E essa questão da carreira de modelo fotográfica, como que se deu os primeiros ensaios? Até porque tá cheio de gente aí, talvez, o público nosso, uma meninada aí talvez querendo começar. Como que faz para começar na carreira de modelo, Isa? Então, o meu começo ele veio de uma forma muito natural. Eu comecei a fazer algumas fotos para ajudar até na minha autoestima. Eu estava ali no começo, no fim da minha adolescência, né? Tinha 17 para 18 anos. E aí se tornou um hobby. Eu comecei a ser bem conhecida. Alguns fotógrafos da cidade gostaram dos meus trabalhos, assim, digamos, informais, né? Que eu fazia com um amigo meu, que é fotógrafo hoje em dia, é meu melhor amigo. E depois disso, um fotógrafo foi me chamando, aí o outro fotógrafo via o trabalho, via que era muito legal, que eu comecei a realmente me investir nisso, investir nessa questão da minha autoimagem, investir nessa questão de como conseguir me portar em frente a uma câmera. Eu sempre estudei muito, né, poses, né, que me valorizassem, esse tipo de coisa. E Ouro Preto ajuda, né? Ouro Preto é lindo. Então, eu sinto que foi uma redezinha de networking. E, tipo, um fotógrafo via meu trabalho e gostava muito, outro fotógrafo me convidava para fazer outras fotos. E aí eu vi nisso a oportunidade de vir para BH e realmente trabalhar profissionalmente com isso. Passei por algumas agências aqui como modelo. Hoje em dia tenho agência em outro estado também. E eu acho que o primeiro passo é você realmente buscar oportunidades em algumas agências que você se sinta conectada e começar a fazer esse trabalho, participar de castings, né, se dedicar, estar sempre em sua melhor forma, para de fato ser aí uma modelo comercial, que é como eu me identifico. Muito bacana. E a gente que não é da área, Isa, a gente sempre ouve falar que existem agências e agências, né? Sim. Tem agências sérias que pelo jeito você teve a sorte de estar em algumas, e tem agências também, um termo meio feio, mas que o pessoal fala que é meio picareta. Tem disso mesmo? Tem disso mesmo. Eu mesma já passei, já tive a experiência, gente. Eu acho que todo modelo
tenho uma experiência com uma agência que dizia ser algo, mas não era, no fundo, né? Acho que o grande problema é que muitas agências pegam muita gente para agenciar e acaba que não conseguem dar devida atenção para todo mundo. Eu passei por algumas agências nesse sentido, mas graças a Deus hoje em dia eu já tenho feeling para entender qual agência realmente vai conseguir dar atenção à minha carreira, né? E estar numa boa agência faz toda a diferença na carreira do modelo? Com certeza, faz toda a diferença. Eu sinto que uma agência boa, ela vai enxergar o seu potencial, a sua autenticidade. Nós sabemos que temos muitas mulheres e homens bonitos. Gente, o estado de Minas Gerais é o estado que tem mais gente bonita, com certeza, sendo bairrista, né? Então, é muita gente bonita, pouca oportunidade para muita gente às vezes. Então eu sinto que você estando numa agência realmente que consegue enxergar o seu potencial, o seu diferencial, você consegue trabalhos que só você vai conseguir fazer do seu jeitinho, sabe? Com a sua beleza, a sua postura, a sua entrega. E eu concordo com você. Minas Gerais é o estado com... Que os outros estados me desculpem, mas é o estado com mais gente bonita. Isa, e seu começo foi lá em Ouro Preto, que é interior de Minas, para quem não conhece. E começar no interior é mais difícil, não é? Não, com certeza. Eu lembro que toda essa fase de evolução, né, para realmente conseguir começar a ser enxergada como de fato uma modelo fotográfica, aconteceu durante quase um ano, demorou um tempinho aí, até eu realmente, tem algumas agências que eu tô vendo que estão dando uma olhada no meu material aqui, no meu portfólio pelo Instagram, por que não ir para Belo Horizonte? Então, eu acho que a gente, que é do interior, tem sempre esse obstáculo a mais que a gente tem que se mover de onde a gente está para ir para uma capital, para um lugar onde tem mais oportunidades. E eu sinto que foi isso que eu tive que fazer. Eu tive que vir a Belo Horizonte para, de fato, começar a ter isso como uma carreira profissional. Antes era um hobby, uma coisa que acontecia pontualmente, aí só depois que eu realmente vim para Belo Horizonte e, posteriormente, fui para São Paulo atrás de algumas oportunidades, é que, de fato, as coisas começaram a andar melhor como modelo comercial. É porque estar em Minas já tem uma certa dificuldade, né? Mesmo que fosse em BH, porque a gente sabe que o eixo Rio-São Paulo, ele domina a questão de modelo hoje, Exato, né? Com certeza. Então, mas estar no interior de Minas é um desafio ainda maior, né? Você lembra do seu primeiro trabalho? Qual que foi? Meu primeiro trabalho como modelo? Foi para um provador. Provavelmente eu fiz alguns, assim, na mesma semana que eu falei, não, gente, eu sou uma pessoa meio perfeccionista, digamos assim. Então, sempre que surgia um convite ou outro, eu falava, nossa, mas será que eu tô pronta? Será que eu tô legal? Que a minha forma tá ok? Será que é o momento de eu, de fato, ir e trabalhar com essa loja que eu admiro e tudo mais? Aí eu lembro que eu busquei dentro de mim essa coragem e falei, não, vou fazer. E aí eu fiz tudo em coisa de uma semana, fui em várias lojas fazer alguns provadores em Ouro Preto mesmo. Mas o meu trabalho, primeiro trabalho formalizado como modelo aqui em Belo Horizonte foi para uma loja de vestidos de festa. Vestidos de festa. Isso. E você já fez vestidos de festa para marcas de roupa? Já fez para joias? Já fiz para joias, fiz para 2 ou 3 empresas de joias e algumas de vestidos de festa. Eu sinto que vestidos de festa caem muito bem em mim, eu gosto muito. Muito bom, e pelo jeito te atrai, né? Sim, eu gosto bastante. Que bacana. O corpo ajuda, a beleza, a simpatia. Gente, essa moça é bonita, vocês não têm noção. Ela tem um sorriso e é uma beleza que dá pra ver que é por fora e por dentro, que ela é de uma simpatia, de um carinho, de um carisma. Não, confiram as redes sociais. Aliás, quais são as redes sociais? Onde que o pessoal vai encontrar pra começar a seguir a Isalu? Gente, eu tô no Instagram e no TikTok com o mesmo user, que é Isalu, com 2 U's e o underline no final. Muito bom, sigam a Isalu aí. E se você está gostando desse episódio, deixa o seu joinha. Está gostando do Podtrem? Sigam o nosso canal aí no YouTube. Fortalece pra gente que o conteúdo é feito com todo carinho para vocês. Podtrem é plural, vamos tratar de todos os temas. Vamos trazer sempre isso aqui, figuras incríveis para falar um pouquinho e contar as histórias para vocês. Sigam a gente em todas as redes sociais também, Podtrem, tudo junto, tudo minúsculo. E aproveitando que eu não posso deixar, estou aqui tomando meu café, né? Vou mandar um abraço para o nosso querido Café Amizade, diretamente de Alterosa, no sul de Minas. Café Amizade é o café do Podtrem. Esse eu garanto é bom de verdade, viu, gente? Eu bebo café mesmo, eu gosto, mas o Café Amizade é café de verdade, confiram, viu? E um abraço para os nossos amigos do Simoseng, o Sindicato dos Motoristas Cegonheiros. Sabe por quê, Isalu? Ninguém faz nada sozinho. Sem parcerias, bons parceiros, bons amigos, a gente não constrói nada. Então, pessoal do Simoseng, pessoal do trecho aí das Cegonhas, aquele abraço também, transportando o carro para Minas e para todo o Brasil aí.
Valeu, mas voltando, Isa, vamos falar do que interessa, vamos contar para esse povo que a Isa começou como modelo fotográfica e depois se tornou Miss Minas Gerais. Como que é isso? Como que você entrou? Como que você caiu nessa? Me conta. Nossa, realmente, esse capítulo da minha vida, acredito que é o ponto que mais pessoas me conhecem. Fui Miss Universo Minas Gerais 2023, representando o Ouro Preto. Foi um capítulo lindo da minha história em que muita coisa começou dali. Assim que eu me tornei modelo, né, que eu comecei realmente a buscar as minhas oportunidades, estava ali muito, acho que na correria ainda para me tornar modelo, eu acabei sendo enxergada, viram um potencial em mim e eu recebi o convite para representar Ouro Preto como Miss Universo Ouro Preto no concurso Miss Universo Minas Gerais 2023. Fui para o concurso e venci a minha primeira competição de beleza. Então te acharam, você foi descoberta. Alguém viu uma foto sua em algum lugar e falou, essa aqui, vamos pôr para disputar. E você foi convidada, Sim. Ou seja, você ingressa num processo de Miss, num concurso, sendo convidado por alguém te viu em algum lugar, em algum desses trabalhos de modelo fotográfico, e você foi convidada a participar do concurso de Miss Universo Minas Gerais. Exatamente. Que ano que foi? Foi 2023. 2023. E como que é participar desse concurso? Como que é o processo? Você chega... Me conta pra gente, Isa. O mundo Miss, ele é bem amplo, né? Eu costumo falar que o mundo Miss é uma bolha, gente. Só quem vive dentro do mundo Miss vai saber detalhes sobre ele, mas vamos tentar destrinchar aqui alguns detalhes para os telespectadores, né? Bom, no mundo Miss, a gente tem as competições por estado e o objetivo final é eleger uma Miss Universo Brasil para competir lá fora no Miss Universo, né? Que tem milhares de países que a gente acompanha, né? Tem o canal oficial, é aquela competição que todo mundo acha. Aquele concurso que passa na televisão, se eu não me engano, acho que até a Rede Bandeirantes que transmite ou transmitia, né? Exatamente. Então você entra primeiro para disputar no seu estado. Miss Universo, estado de Minas Gerais. Miss Universo, estado de São Paulo, do Paraná. Exato. E depois você vai para um concurso nacional de Miss Universo Brasil, a nível de país. Exato. Inclusive, tem algumas cidades que também fazem o concurso. Ouro Preto não tinha um coordenador na época, no sentido de produzir um conteúdo para eleger dentre, vamos supor, 20 meninas, uma Miss Ouro Preto. Então, eu fui aclamada, fui escolhida como Miss Universo Ouro Preto. Mas tem cidades que também fazem concurso, ou seja, você participa da sua cidade, depois do seu estado, depois do seu estado, depois do seu país, depois você vai para fora participar com outros países. O Miss Universo Mundo. Exato. Né? E no concurso de Miss, você disputava dentro do Miss Universo Minas Gerais, você disputou com quantas meninas do estado de Minas, você lembra? Nossa, eu não lembro quantas, mas foi mais ou menos 20... poucas, 30, praticamente 30. Na média, 30 meninas do estado de Minas. Você disputou com 30 meninas o título de Miss Universo Minas Gerais e ganhou. Sim. Que legal, cara. Nossa, deve ter um monte de menina aí olhando agora, assistindo e querendo saber bem como que é isso e com sonho de participar. Aqui existe todo um rito, toda uma atmosfera de ser Miss e modelo. Então isso instiga muito o pessoal jovem, as meninas, não é isso? Não, com certeza. Eu acredito que o que eu mais recebo hoje lá no meu Instagram são dúvidas de meninas. Isa, como que eu começo? Isa, por onde eu vou para ser Miss? Sempre foi meu sonho, eu vi você competindo, eu me inspirei. É assim, o carro-chefe de perguntas que eu recebo no meu Instagram. Imagina, deve ser bombardeada todos os dias de perguntas lá, né? Sim, mas contando um pouquinho do processo, né? Para algumas cidades, como eu disse, tem o concurso da própria cidade. Então, a primeira coisa que alguém que quer ser Miss deveria fazer é buscar um coordenador dentro da sua cidade ou dentro da sua região. Às vezes na sua cidade não vai ter, mas na cidade vizinha vai ter, ou na capital do seu estado vai ter. Então, você precisa ir atrás, seja pelas redes sociais, né? A gente tem os perfis verificados no Instagram dos concursos, de você entrar em contato, olha, sou da cidade tal, gostaria muito de participar, tem algum coordenador aqui? E aí você vai conversando e sendo direcionada para, de fato, uma pessoa que consiga te ajudar nesse processo de preparação, porque uma coordenação faz toda a diferença nesse processo. E a pessoa acha esse coordenador regional ou da cidade, normalmente tem os perfis verificados no Instagram, vem como Miss alguma coisa, ou dos perfis, é isso? Então, eu acho que o
o caminho mais assim fácil, porque a gente tem muitos perfis. Sim. É ir pelo perfil verificado da franquia, porque temos muitas franquias, né? Eu fui Miss Universo, que é uma das 5 franquias principais que a gente tem hoje, mas temos hoje milhares de franquias diferentes que abordam diferentes prioridades, né, dentro dos concursos de beleza, e você pode se identificar com o seu próprio, né? O que tem mais a ver com a sua personalidade. Com o perfil. Com o seu perfil, exatamente. Então, a minha primeira dica é vá ao perfil oficial do concurso que você deseja competir, manda uma mensagem numa caixinha de perguntas ou uma mensagem na DM mesmo, fala que você gostaria de se candidatar, entre em contato, busca saber os coordenadores desse concurso na sua região, e eu tenho certeza que quem realmente quer e vai atrás com certeza conseguirá se tornar uma Miss um dia. Ou pelo menos disputar, né? Exatamente. Que já é uma experiência bacana. Agregou muito para você? Agregou muito na sua carreira como modelo, como profissional, ter participado do Miss, ter ganhado o Miss Universo Minas Gerais, agregou? Nossa, com certeza. Eu sinto que o Miss Universo Minas Gerais foi o início de uma nova fase da minha vida. Foi, assim, incrível. Eu me descobri como mulher, né? Participei, eu tinha 20 para 21 anos, então ainda era muito jovem. Ainda sou jovem, mas eu sinto que 2 anos atrás eu não tinha toda a bagagem que eu tenho hoje, né? Não tinha toda a minha vivência. Então foi algo que me mudou como pessoa, como mulher, me tornou uma mulher mais confiante, me tornou uma mulher com mais sonhos ainda do que eu já tinha, e me mudou completamente. E falando sobre carreira, também me impulsionou, assim, incrivelmente, porque foi após o Mundo Miss que eu consegui enxergar dentro de mim o potencial para ser, inclusive, uma influenciadora digital hoje em dia. Muito bom. Então deu uma virada de chave na participação e a eleição de ter sido Miss Minas Gerais. Parabéns. Inclusive já tem um tempinho, mas eu imagino que deve ser o sonho de muitas meninas. A gente sabe que é o sonho de muitas meninas e é uma guinada, um start muito grande na carreira, né, de uma modelo, de uma influencer. E você é de Ouro Preto e você fez jornalismo. Você é jornalista, além de tudo. Sou jornalista. Conta pra gente como que deu esse ingresso, essa luz que você quis ir pro jornalismo. Como que foi isso? Então, as pessoas não acreditam, mas eu sou tímida, gente. Sim, eu sou tímida. Mas eu gosto muito, sempre gostei de me comunicar muito. Eu sempre fui muito comunicativa, muito curiosa. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de buscar, como que eu posso dizer, o porquê de tudo, sabe? O rastro das coisas, conversar, aprender mais. Eu sinto que desde muito pequena, minha mãe sempre me incentivou a aprender de todo tipo de coisa. Então, sempre fui muito ativa nesse sentido do conhecimento. Então, eu pensei comigo, tá... chega aquela fase do ensino médio, né, tá, o que eu quero fazer pro resto da minha vida? É uma decisão muito difícil, né, gente, decidir ali com 15 aninhos o que você quer fazer pro resto da sua vida. E eu lembro que eu fiquei muitos anos em dúvida e eu só decidi no último ano do ensino médio, do IFMG, que eu cursei administração. O IFMG, para quem não conhece, é o curso técnico lá, exato, né? Exato, é o curso técnico em Ouro Preto, em que você faz o seu ensino médio junto com algum curso que você tenha mais interesse. O que eu escolhi foi de administração. E aí foi só no último ano que eu decidi o jornalismo. Eu lembro que eu tinha matérias de RH dentro da administração, né? E eu me identifiquei muito, porque o RH é meio que uma comunicação interna da empresa, que você consegue se conectar com as pessoas, se comunicar com as pessoas, e o comunicar já estava aí e eu não enxergava, né? E dentro dessa questão do RH, a minha primeira opção foi relações públicas. Eu quase fiz relações públicas aqui em Belo Horizonte. Mas eu entendi que eu gostava mais era da comunicação num sentido mais externo e não mais do interno, e o jornalismo veio como a resposta para isso tudo, fora que, né, o campus está ali no quintal de casa, né? Nós que somos de Ouro Preto, de Mariana, temos que ocupar esses espaços universitários, que é super importante. Eu falei, por que não estar aqui perto da minha cidade e conhecer, né, o ICSA, que foi onde eu me formei. E o ICSA foi, assim, um lugar incrível, onde eu me descobri realmente como jornalista, me apaixonei pelo curso, e foi uma experiência incrível. No fim das contas, eu continuo tímida, mas ainda consigo, hoje em dia, me comunicar muito melhor do que antes de fazer, né, o jornalismo. Você fez jornalismo na UFOP.
Isso. O UFOP é uma lar, coisa né? maravilhosa, é um lar, que só quem conheceu o UFOP sabe o que é, né? Sou apaixonada. Jornalismo, você tá com toda postada, bem postada, com esse blazer lindo, com essa cor super combinando, você tem uma pegada de jornal, de apresentadora de Jornal Nacional, viu? Quem sabe aí no futuro o Globo me contrata. E agregou alguma coisa para sua carreira hoje, para o que você faz hoje como influencer, mesmo como modelo? O jornalismo agregou também para isso? Com certeza. Eu me formei ano passado, né? Sou uma bebê jornalista ainda. Recém-formada. Recém-formada. E eu sinto que o eu jornalista, ele entrou muito nessa questão do eu comunicadora. Ele faz parte, né? Porque como eu sou influenciadora digital, eu sinto que a Isa comunicadora, ela faz parte de tudo isso. Eu só tenho a desenvoltura que eu tenho hoje por ter cursado jornalismo. Talvez eu só queira trabalhar como influenciadora nas mídias sociais, em mídias de comunicação, por ter feito jornalismo. Então, eu sinto que ele foi também um grande início do que eu hoje estou me tornando, né? Começando a me tornar. Muito bom, até porque comunicar é uma arte, né? Não só a palavra, a voz comunica, como a imagem comunica, o corpo comunica, as mãos, os gestos comunicam. Então, é um processo completo, né? Exatamente. Muito bom. Então, você foi adquirindo, galgando aí esses degraus e crescendo dentro desse conjunto todo que é a Isalu hoje. E como é que começou essa questão da criação de conteúdos, de ser influencer ali nas redes sociais? Você está mais no Instagram, você está mais no TikTok, começou com o Facebook? Conta pra gente. Então, eu sinto que as mídias sociais já estavam presentes na minha vida desde o começo, quando eu fui ali a modelo fotográfica por hobby. E eu postava no meu Instagram pessoal essas fotos, né? Esses resultados desses ensaios. Então, eu sinto que desde o começo eu já gostava de compartilhar um pouquinho disso, já sentia que eu influenciava algumas meninas até de Ouro Preto mesmo. Eu lembro de vários comentários: nossa, eu amei seu cabelo, amei essa roupa, onde você fez, fala dessa make. Então, eu lembro que nesse começo era o meu perfil pessoal, eu tinha ali coisa de 2.000 seguidores, só quem me conhecia me acompanhava, e eu comecei a compartilhar a minha vida com essas pessoas mesmo. Ou seja, era um conteúdo bem lifestyle mesmo, você mostrava ali o seu dia a dia, é isso? Exatamente. Então eu sinto que o Instagram sempre teve presente, mas nunca de uma forma profissional. E aí vieram tantas coisas na minha vida, né? Eu comecei a ir para os concursos de beleza, fui para o Mundo Miss, ganhei grande notoriedade nesse período da minha vida. E eu comecei a produzir, mostrar um pouquinho de como era a rotina de uma Miss, antes de vencer o concurso e pós vencer o concurso também, né? Com as viagens, também mostrando um pouquinho como é a vida de modelo, ainda morando no interior, né? Que eu faço sempre que eu vou trabalhar, tem toda uma questão que eu viajo para trabalhar, gosto de postar vlogs. Então, você ainda mora em Ouro Preto? Eu ainda moro em Ouro Preto. Ouro Preto é difícil também, sabe? Porque aquele lugar é lindíssimo, aquela atmosfera. Eu sou apaixonado por Ouro Preto, mas tudo bem. Eu também sou assim, muito suspeita pra falar. É difícil, né? Largar as raízes e ir embora. E é pertinho de BH também? Nós estamos aqui 1h30, 2 horas, dependendo, né? 1h15. Hoje eu fiz 1h15, Ouro Preto, BH. Veio de Ouro Preto hoje pra BH. Veio de Ouro Preto hoje. Olha só que honra do Pod Trem, gente. Nós estamos com moral, não estamos, não? Uma Miss Universo Minas Gerais aqui que veio para gravar com a gente. É muita moral. Obrigado mais uma vez, Alô. Obrigada a vocês pelo convite. Está sendo incrível compartilhar um pouquinho da minha história aqui. Mas realmente Ouro Preto tem um lugar no meu coração. Toda a minha família é de lá, eu me sinto conectada, a cidade me faz bem, eu gosto de viver a cidade, de estar pelas ruas. É tipo um museu a céu aberto mesmo, então não dá vontade de ir embora, não. Se você não conhece Ouro Preto, conheça, fica a dica. E você falou de família, Isalu, e muitas vezes a gente sabe que muitas modelos famosas, de notoriedade internacional, gente que é referência na área também, sempre tem um caso ou outro que a gente ouve que a família no começo, isso acontece com jogadores de futebol, isso acontece com cantores, que a família muitas vezes no início não apoia. E às vezes não é por maldade, às vezes é por não entender, por achar que não, vai fazer medicina, vai fazer direito, aquelas coisas, né, as profissões mais tradicionais que são tão valorosas quanto. A sua família entendeu desde o começo, apoiou, a mãe, a família? Conta pra gente. Nossa,
Nossa, eu sou muito privilegiada porque eu tenho uma família que sempre me apoia em todos os meus sonhos. A minha mãe, eu acho que a grande questão para ela é o conhecimento e o estudo. E como eu sempre fui muito estudiosa, muito esforçada, muito determinada, eu acho que eu nunca dei margem para ela desconfiar de que eu não seria alguém determinada nos meus estudos. Então, talvez se eu não tivesse ido para o jornalismo, né, se eu não tivesse cursado uma universidade federal, talvez ela ia falar, nossa, minha filha, mas por que você não faz, né, uma universidade de moda em vez de ser modelo ou algo assim? Talvez ela me puxasse para o mundo do conhecimento, da formação. Mas acho que como eu já estava no jornalismo, e aí foi dentro do jornalismo que eu consegui começar ali a ter os meus trabalhos de modelo, tudo junto, tudo acontecendo ao mesmo tempo, eu acho que ela entendeu como um sonho, e eu também satisfiz esse ideal do conhecimento dela cursando jornalismo. Então ficou todo mundo satisfeito. Ou seja, ela entendeu que não era uma simples aventura, um devaneio, Exato. Entendeu que era uma busca de uma profissão, e como você conseguiu conciliar com a carreira acadêmica de jornalismo, ela se sentiu mais segura. Exato. De dar um apoio mais forte ali. Não, com certeza. E eu sinto que toda a minha família, não só minha mãe, mas eu sou muito próxima da minha família paterna, as minhas tias, beijo tias. E eu sinto que quando eu falei, não, vou entrar no mundo Miss, não teve nenhum espaço de tempo em que eles nem pensaram em não me apoiar, sabe? Todo mundo, no primeiro momento que eu contei, já ficou, nossa, não acredito, a gente tá aqui pra tudo. Eu lembro que tem, histórias engraçadíssimas de quando eu ganhei. Me conta pra gente, aí o povo quer saber, tipo o quê? A minha família toda reunida na casa da minha avó. Minha avó, infelizmente, já faleceu, mas aqui em Minas a gente chama casa de vó, né, gente? Casa de vó é sempre casa de vó. Casa de vó é sempre casa de vó. E eu lembro que quando eu chegando, né, depois de ter vencido o concurso, chegando em casa, ouvindo tudo isso, irritando, que estava todo mundo reunido e tudo mais. Aí eu cheguei no top 5, se eu não me engano. Aí todo mundo, aí minha tia começou a passar mal. Aí foi pro top 3, meu pai rezando. Aí na hora que eu venci, o meu pai quebrou uma janela, gente, na comemoração. Que legal, cara. E eu irritando depois, eles me contando a história, as emoções. Um que não queria ver, ai meu Deus, será que ela vai ganhar? Outro tapando o olho, outro assim na TV. Então, eu queria muito estar presente com eles nesse momento, mas... Era uma final de Copa do Mundo pra família, todo mundo na torcida acompanhando aquela tensão toda. Exato. Até hoje em dia é muito engraçado, porque sempre que eu vou na casa da minha avó dar uma passadinha rápida, ela já tem várias perguntas. Quando você vai participar de novo pra gente curtir essa emoção? Então, com certeza, a família toda tá assistindo o Pod Trem nesse momento. Não, com certeza. Estão lá, ó, mandando no grupo da família. Família da Isalu, comentem aí o que estão achando da Pod Trem, hein? Mas que bom e que sorte, Isa, porque a gente ouve tantos casos de famílias que têm uma dificuldade, uma resistência em apoiar a carreira dos filhos no começo, principalmente na área da cultura, né, na área da arte, às vezes na área dos esportes também, porque normalmente pais, famílias tradicionais, conservadoras, e mesmo que não sejam tradicionais ou conservadoras, mas tem aquele medo, aquele receio do filho não estudar, do filho não ser ninguém, que é um termo que se usava, né? Não vai ser ninguém na vida. Então, que legal ter tido uma família que apoia. Parabéns à família da Isalu aí, viu? Tá vendo? Deu certo, deu bom. Deu certo, hein? Está dando certo e vai dar muito mais, Isalu. E sirva de exemplo, né? Falando muito sério aqui, gente. Você tem um filho aí que toca bateria, uma filha que quer ser modelo, um filho que quer ser jogador de futebol, que quer ser ator, atriz. Incentive. Talvez não vá dar tão certo, talvez não será o caminho, mas deixa ele ter a sensação de experimentar, deixa ele tentar seguir. Se não der certo, a vida dá outros rumos, outros caminhos, mas não pode o sonho do seu filho no começo, não. Deixe seu filho, sua filha... tentar respirar e ser apoio. Faz toda a diferença, né, Isalu? Com certeza, uma rede de apoio faz diferença em todas as áreas da nossa vida, Marcos, de verdade. Muito bacana mesmo. E, Isalu, aí a gente voltando aqui para a parte de influencer, de produtora de conteúdo, você começou a postar a sua lifestyle ali, sua vida, e começaram a aparecer as marcas e o pessoal pedindo. Como que foi isso? Só para o pessoal entender que, de repente, tem gente também querendo ser influencer, né? Então, tudo
como eu estava dizendo, né, tudo começou de uma forma muito natural, não tinha nenhum objetivo, digamos, profissional nisso, né, isso lá em 2019, 2020, mas como isso foi se tornando parte da minha vida, inclusive durante, né, todo o processo de ser Miss, eu comecei a compartilhar minha rotina, porque era uma rotina muito intensa, de treinamento, de inglês, de passarela, era muita coisa. Então eu aproveitei para compartilhar com os meus fãs mesmo, que estavam começando a me seguir, a conhecer a minha história, a torcer por mim para o concurso, a minha rotina. Isso me aproximou deles e foi um momento muito especial. E foi um momento que eu descobri que eu gostava de compartilhar, de contar para as pessoas, ou de trazer algum conhecimento que eu já tinha para conseguir ajudar alguém, de influenciar outras meninas. Eu sinto que ser Miss Universo Minas Gerais 2024 influenciou muitas meninas que conseguiram se enxergar em mim, meninas pretas, sabe, que vêm de uma família humilde, de que os nossos sonhos eles podem ser conquistados. E eu recebi tantas mensagens na época de meninas: nossa, eu consigo me enxergar em você, de nossa, você tá aí nesse espaço e você leva representatividade com você, isso faz muita diferença para mim na minha vida. Então eu sinto que como influenciadora, eu estava influenciando outras meninas a também enxergarem beleza nelas mesmas e potência em cada uma delas, sabe? Então, essa vontade de ser influenciadora já estava presente em mim, eu só não tinha investido nisso ainda. E esse ano eu sinto que foi o começo, né, desse projeto como influenciadora. Esse ano eu tive o meu debut, né, como influenciadora no meu Instagram. Acabei de bater 10 mil seguidores, inclusive, eu sou uma nano influenciadora. E estou muito feliz com essa conquista. E eu sinto que ao decorrer do tempo as marcas foram enxergando, né, a minha autenticidade, né? Eu sinto que eu consigo me diferenciar no mercado como influenciadora, tanto por ser de Ouro Preto, por ter sido Miss, por ter uma rotina aí como modelo, gosto de compartilhar meu lifestyle. Então eu sinto que as marcas começaram a gostar de entender quem é Isalu e de se associar a Isalu. Trabalhei com marcas incríveis, Boca Rosa, Pantene, L'Oréal, Salon Line. Então estou aí começando a construir um portfólio muito legal de marcas. E se você é uma marca aqui de Minas Gerais, você já está na fila, você já está no lugar da frente para que eu conheça o seu trabalho e quem sabe a gente trabalha juntos. Fica a dica aí, hein, marcas? Fica a dica. E essas marcas, pelas marcas que você citou aí, a maioria são produtos de beleza, cosméticos? Isso, exatamente. Eu trabalho hoje com um lifestyle, mostrando a minha rotina, né? O meu cuidado com o corpo, como eu sou uma modelo, grande parte da minha agenda é treinar, né? Cuidar, me alimentar bem, então todo esse processo de autocuidado e também cuidar da minha aparência. Então eu tô sempre compartilhando uma rotina saudável e de autocuidado focado na beleza, em cosméticos, produtos para cabelo, produtos para maquiagem. A gente sabe, Isalu, ou nem todos sabem, mas a gente tem uma noção que a beleza da mulher preta, ela tem produtos específicos, seja de maquiagem, de beleza, de cabelo. Faz muita diferença ser uma influencer preta, uma mulher preta influenciando o uso dessas marcas, desses produtos, você vê uma diferença para uma mulher, uma modelo branca? Eu sinto que eu levo representatividade por onde eu for. Eu sinto que foi assim no Miss, como modelo e agora como influenciadora. Então eu me sinto muito grata de sentir isso e realmente faz diferença, porque eu passei pela transição capilar, né, dando um exemplo, em 2019, 19, eu acho, eu passei pela transição capilar, né? Que é basicamente você parar de alisar o seu cabelo e cuidar dele natural. E já naquela época começou o boom de cosméticos para cabelo crespo, porque não tinha, gente. Não existia cosméticos e produtos para você cuidar do seu cabelo, né? É uma falha da indústria e ela corrigiu isso a partir do momento que entendeu que a população negra tinha muito dinheiro para investir nesse mercado da beleza. Então eu lembro que na época tinham pouquíssimas marcas. Hoje em dia a gente teve uma evolução muito grande, então eu sou muito grata, por exemplo, de ter trabalhado com a Salon Line, que foi a primeira marca que eu investi, assim, eu lembro assim que eu fiz o meu Big Shop, né, que é o corte que a gente faz no cabelo bem curtinho e que meu cabelo amou. Então eu sinto que ter marcas que atendem às necessidades da beleza da mulher negra é super necessário, principalmente se tratando do Brasil, né, um país onde a gente tem a maior parte da população sendo mulheres e a maior parte da população sendo negra, então somos a maioria aqui. A minha última propaganda para Boca Rosa também
também foi incrível. Eu fiz uma propaganda sobre a base dela e ela foi a primeira marca brasileira a trazer 50 tons de base, ou seja, olha quantas pessoas não atendeu, né? Olha quantos tipos de pele, de tonalidades que ela não conseguiu trazer na marca dela, e a gente não vê isso em todas as marcas. Então, talvez a realidade que a gente queira é ter milhares de outras marcas como essas que atendam, né, a tanta diversidade que o Brasil tem. E algumas coisas eu percebo, Isalu, que vão para além da questão estética e visual simplesmente, que já tem um peso muito grande. É a questão de representatividade mesmo. O Podtrem, por exemplo, eu sou um homem branco, né? Homem, branco, ou seja, não tem lugar de fala para certas coisas, mas o Podtrem, quando ele surge, por exemplo, ele surge com essa pegada de ser plural, sabe? De trazer representatividades de todos os sentidos, pelo menos é o que nós estamos tentando, né? Se você pegar nossos episódios aí no nosso canal do YouTube, confiram aí. Tem um convidado homem, tem uma convidada mulher, tem um convidado branco, tem um convidado preto, tem um convidado hétero, tem um convidado homossexual, porque o mundo é feito de forma plural. E no estágio que a gente vive desse mundo, desse universo, é mais que necessário que surjam cada vez mais representatividades. E eu percebo, pelo que você está me contando, que você ocupa esse lugar de representar, por exemplo, como você falou, a transição capilar. Transição capilar é uma situação que boa parte das mulheres negras que eu conheci na minha vida passaram, porque inclusive existia aquele preconceito do cabelo crespo, do cabelo black, afro, e hoje em dia, graças ao universo, graças a Jah, a Deus, a tudo, que vem quebrando isso, né? Hoje em dia é mais fácil ou menos difícil assumir um cabelo natural, por exemplo, do que há 10 anos atrás. Quantas adolescentes, né, não passaram por críticas, por preconceito no período escolar, por exemplo, não é isso? Exatamente, eu sinto que a gente vem avançando e ainda temos um caminho assim longo, né, para galgar aí um caminho longo para a gente ter realmente equidade, né? A gente não fala de igualdade porque somos todos diferentes, mas eu sinto que para a gente ter equidade a gente tem um longo caminho, mas já avançamos. Nos últimos 10 anos foram 10 anos assim decisivos para vários avanços, né, em diversas pautas sociais, seja ela racial, seja ela de gênero. Então sinto que a gente está evoluindo bastante. Podemos ter esperança para o futuro. Que bom, a esperança nunca podemos perder, porque é isso que faz a gente continuar lutando, né? Com certeza. E para ser influencer, para essas marcas estarem procurando, você anunciando e mostrando essas marcas, existe a pegada comercial, obviamente, a gente não pode anular isso, porque inclusive, felizmente ou infelizmente, é um mundo capitalista, e são produtos que nós precisamos, que a gente consome, a gente é consumidor, uns mais que os outros, mas somos consumidores. Mas existe dentro disso uma forma de escolha, por exemplo, o que a marca hoje busca? O que a marca que procura a Isalu hoje busca, por exemplo? Eu sinto que a autenticidade. Acho que o mercado de influenciadores atualmente ele vem crescendo muito. Eu sinto que as gerações mais jovens do que eu ali, a galera de 17 anos, 18 anos, eles estão mais inclinados a irem para o mercado como influenciadores do que como CLT. Eu estava lendo um artigo sobre isso, né? Que a gente tem que entender como que vai se comportar o mercado daqui a 10 anos, porque os jovens realmente eles estão com um padrão de comportamento muito diferente das nossas gerações, né? E pensando nisso, eu já sinto que tem muitos interessados, né? Se tem jovens assistindo a gente, eu acho que o maior diferencial para você que quer se tornar um influenciador é você ter a autenticidade. É você saber quem você é, ter o autoconhecimento necessário para entender qual é o seu diferencial, quem é você. Porque às vezes a galera acha que ser assim igual a todo mundo, ser igual a todos os influencers que tem milhões de seguidores, vou produzir um conteúdo igual ao dele, vai fazer ele viralizar ou sabe, alcançar espaços em que ele gostaria de chegar. Mas eu sinto que o diferencial mesmo é a autenticidade, é quem você é, o que só você tem e outras pessoas não têm. As marcas estão procurando isso. Rostos que sejam capazes de comunicar com o público de uma maneira única. Ou seja, o mercado está buscando originalidade, é isso? Exatamente, autenticidade, originalidade. Muito bom, interessante. Fica mais uma dica. Eu falei que essa moça ia dar um monte de dica legal pra gente hoje, vocês estão vendo? Eu falei e é verdade, viu? Isa, você teve um apoio familiar, você começou como modelo fotográfica, a Isalu começou como modelo fotográfica, foi convidada para participar do Miss Minas Gerais, Miss Universo Minas Gerais, ganhou,
na sua participação, já chegou chutando a porta, ganhando. Fez essa transição para criadora de conteúdo, influencer. Hoje tem várias marcas no seu portfólio, mas ainda está aberta para algumas marcas. Sim, aí, né? Com certeza, sempre. Deixa de novo suas redes sociais para as marcas contactarem lá. @isalu, com S, e 2 U's no final e um underline. ISALUU, um underline. Muito bom, e sigam o PodTrem nas redes sociais aí também, valeu, fortalece pra gente, deixa o seu joinha nesse episódio, manda sua pergunta aí no episódio, manda sua pergunta aí no YouTube pra Isalu, que eu tenho certeza que ela vai entrar depois e vai responder aí, beleza, gente? Isa, e hoje você consegue, porque uma coisa é o que as pessoas veem nas redes sociais e veem na frente das câmeras, outra coisa é o que você vivencia por trás. Você já consegue ter uma subsistência financeira, que deve ser a dúvida de muitos desses jovens que estão nos assistindo hoje, através da carreira de influencer? Já dá para viver de influencer? Já se paga as contas? Então, como estamos em 2025, é o ano do meu debut como influenciadora. Eu estou aí nesses últimos 5 meses focada exatamente nisso. Então, tem 5 meses em que as minhas maiores ocupações estão relacionadas à produção de conteúdo. Eu sou uma nano-influenciadora, né? A gente tem grupos de influenciadores de até 10 mil, depois até 50 mil, e aí vai crescendo. Eu sou do primeiro grupo, então eu sinto que eu ainda estou num mercado um pouco menor, sabe, no sentido de alcance. Só que eu acho que faz a diferença toda a minha autenticidade, por isso hoje eu consigo viver como influenciadora, mas como eu também tenho a minha carreira como modelo, não é a minha única vertente financeira, então eu não consigo fazer essa separação exatamente. Porque desculpa, pardon, esquecemos que ela é multifacetária, então tem essa carreira. A carreira de modelo fotográfica, ela tem porque a gente ouve dizer, me corrija se eu estiver errado, a gente ouve dizer que existe até uma faixa etária tal X para a carreira de modelo de passarela e a carreira de modelo fotográfica. Existe também isso, porque eu estava pesquisando um tempo atrás e hoje existe inclusive a vertente vamos chamar aí no popular o que eles chamam de terceira idade ou a melhor idade, que hoje você pode ser modelo a vida inteira, é isso? Confirma isso ou não? Ou é só um boato? Então, eu sou um modelo comercial, né? Eu posso me encaixar como modelo comercial, porque modelos de passarela é a partir de 1,80, eu tenho 1,73. Já fiz alguns trabalhos como modelo de passarela pontuais, mas não é o foco da minha carreira. O foco da minha carreira é ser modelo comercial mesmo. E sim, você está certo. Inclusive porque a gente tem todo tipo de campanha comercial possível, né? A gente precisa de todos os tipos de rostos, de corpos, de pessoas para produzirmos, né, conteúdo. Eu tô falando de modelo comercial, às vezes as pessoas pensam que está muito distante, mas é a propaganda que você está vendo na TV, a propaganda que está passando no seu Instagram, as fotos que você passa de carro e vê no outdoor. Então, é um mercado muito amplo. Você pode trabalhar tanto como foto, tanto como vídeo, né? A minha última publicidade que teve maior notoriedade foi aqui na PUC Minas, né? PUC Minas. Que estavam nos outdoors e até atrás de alguns ônibus. Eu queria tirar uma foto do lado, inclusive. Vamos localizar essa foto, hein? Esse ônibus. Vamos. Mas você está certo, eu sinto que o mercado de ser uma modelo ou um modelo fotográfico é super amplo, todo mundo pode participar, todo mundo pode correr atrás, ir atrás de agências, e se você realmente se sente confortável em frente às câmeras e gostaria de trabalhar com isso, é uma grande forma de ganhar uma renda extra ou algo do tipo, sabe? E hoje o mundo está evoluindo, né, para nossa sorte, em evolução constante. Às vezes retroage muita coisa, mas evolui muita coisa. Então hoje, por exemplo, porque antigamente existia o estereótipo que tinha que ser magra, alta e simplesmente, né? Simplesmente, obviamente estou simplificando, mas hoje, por exemplo, você tem o nicho plus size, que está em alta, você tem o nicho da melhor idade, porque existem hoje tanto roupas quanto produtos fabricados especificamente para todos os tipos de público, correto? Exatamente, a gente tem que entender exatamente isso. Temos os grupos de público que as marcas querem atingir.
essas pessoas consomem, essas pessoas dão dinheiro para o mercado. A gente está falando de capitalismo, sendo bem claro aqui. Então, todos esses grupos, eles têm o poder monetário para consumir. Então, as marcas estão interessadas em investir em todos esses perfis de pessoas, sabe? Muito bacana. E dentro dessas várias facetas da Isalu, o que foi mais difícil, Isalu? O que foi mais desafiador? Modelo ou influencer? Ou é totalmente diferente, ou não tem como comparar? Olha, eu sinto que na minha vivência está tudo muito interligado. Porque para ser uma modelo, né, eu preciso ter ali o meu autocuidado com o meu corpo, com a minha estética. Como influenciadora, é basicamente isso que eu produzo conteúdo, falando do autocuidado, né, pensando no universo da beleza. Então, graças a Deus, eu consigo conectar muito bem esses dois mundos, né, porque para ser modelo eu preciso ter o meu autocuidado e eu produzo conteúdo para o autocuidado. Então, eu me sinto muito feliz nessas profissões, elas estão se encaixando muito bem. Mas eu sinto que os maiores desafios que eu já enfrentei, cada área tem os seus próprios desafios. Não sei se teria uma que tem mais desafios do que outras. Eu sinto que as duas áreas, e até o mundo Miss, e até o mundo do jornalismo, né, pensando nessas 4 áreas que eu estou dentro, tem as suas próprias, né? As suas próprias dificuldades. Mas eu sinto que dentro do mundo da moda é de fato essa necessidade da perfeição, necessidade do corpo perfeito, do padrão de estética perfeito. Se você se propõe a ser uma modelo fashion, você precisa ter determinadas medidas. Eu sinto que como modelo comercial essa pressão é um pouco menor, sabe? Então acho que isso ajuda. Porque são campanhas direcionadas. Exato. É sempre bom manter uma boa forma, né? Mas não naquele nível de, nossa, não vou comer, vou arriscar minha saúde a isso. Eu sinto que o mundo da moda já teve muito disso, mas graças a Deus, pelo menos o recorte do mundo da moda comercial tirou todas essas problemáticas da minha mente, porque eu também pensava que para ser modelo você não podia comer, né? Você não podia ter um momento de lazer, que você precisava passar fome para caber numa medida. Eu tenho as minhas exigências próprias, né? Tenho exigências da agência, mas é tudo dentro do que eu me proponho a fazer, até onde eu me proponho a ir, sabe? E eu sinto que, falando agora sobre o mundo de ser uma influencer digital, acho que a maior dificuldade é o espaço, porque a gente teve uma grande crescente, gente. Eu acho que na pandemia foi assim, o boom de influenciadores no mundo inteiro, não só no Brasil, e que o mercado ele acaba se tornando muito competitivo. Quantos influenciadores não tem, né? Hoje no Instagram, no TikTok, quantas pessoas não estão ali produzindo conteúdo? Então, é muito difícil, às vezes, você se diferenciar. Eu sinto que realmente a autenticidade, a originalidade é o caminho que a gente precisa trilhar para se diferenciar, né, de tantas pessoas oferecendo seus trabalhos, mas que não é tão simples assim, né? A gente precisa realmente fazer um estudo, passar um tempo pensando nisso, o que eu tenho de diferente para oferecer. Então, acho que cada um dos mundos tem os seus maiores obstáculos, maiores dificuldades, as suas particularidades. Eu gostei muito desse termo que você citou, que vem se popularizando cada vez mais, que é o termo autocuidado. Isso é um termo muito forte. Parece simples, mas na minha ótica não tem nada de simples, porque o autocuidado envolve muita coisa. Nossa, né? Eu, por exemplo, eu te sigo nas redes sociais, te sigo lá no Instagram e vejo que você treina, que você malha, que você se cuida. O autocuidado em si, na visão da Isalu, ele envolve o quê? Porque isso é muita coisa, mas para quem não está tão familiarizado, porque tem muita gente comum que eu falo é gente que está ali na lida, trabalhando todo dia, mulheres que estão lutando, mães de família com 2, 3 filhos. O que engloba esse termo autocuidado para as pessoas que ainda não estão tão familiarizadas, Isalu? Nossa, Marcos, eu diria que tudo. Eu sinto que o autocuidado é desde a refeição que você escolhe ter, a sua primeira refeição, até você buscar dentro de você força para ir treinar depois de um dia cansativo de trabalho, porque eu sinto que a gente tem que pensar que todo mundo tem uma rotina de trabalho, né? Você tá ali às vezes de 8 a 5, não sei, independente da escala que a pessoa trabalha. Você tem uma vida dentro do trabalho e fora dessa vida é que você consegue viver a sua vida, fora do escritório, fora do trabalho. Muitas vezes a gente tem dificuldade de encontrar tempo para se cuidar, mas, gente, o maior ativo da nossa vida somos nós mesmos. Se a gente não se cuidar, quem vai cuidar da gente? Se a gente não cuidar da nossa saúde?
Então eu sinto que, apesar de ser difícil você cobrar de pessoas que têm uma rotina, às vezes, de trabalho muito longa, é necessário cada um olhar para si mesmo e ver até onde consegue investir tempo no seu autocuidado, porque para mim é a coisa que é mais importante hoje no meu dia a dia. O meu autocuidado envolve me alimentar melhor. Gente, é muito difícil você pautar suas escolhas em coisas não saudáveis. Eu sei que, pensando economicamente, não é todo mundo que tem esse privilégio de poder escolher coisas mais saudáveis, né? Mas dentro do que você pode escolher, escolha coisas mais saudáveis. Acho que a dica que a minha nutricionista sempre me dá é: tenha mais casca e menos embalagem. Eu sinto que alimentar bem muda o seu dia, muda a sua vida. É um dos meus, assim, pilares, me alimentar bem, treinar. E não é só sobre a minha saúde estética, né, pensando como modelo, porque é algo muito importante para mim, porque eu trabalho com o meu corpo, mas também pela minha saúde mental, gente. O treino, ele realmente faz diferença. Temos aí milhares de estudos e pesquisas que comprovam isso hoje em dia. O autocuidado é você cuidar da sua estética também. Eu sinto que a autoconfiança é uma coisa que fez totalmente diferença na minha vida, em todas as minhas áreas em que eu já estive, como Miss, como modelo, como influenciadora, como jornalista. A autoconfiança, ela é um pilar, ela precisa estar ali. E para você ter uma autoconfiança, você precisa ter o autocuidado também, você precisa se olhar no espelho e gostar do que você vê, você precisa cuidar da sua pele, do seu cabelo, você precisa saber, né, entregar a sua melhor versão a partir do uso dos cosméticos, né? Os produtos estão aí para nos ajudar a ser nossa melhor versão. Então eu sinto que também entra esse autocuidado, fazer um bom skincare, cuidar do cabelo, fazer terapia, né, gente, muito importante. Também é um ato de autocuidado, sabe? Ter momentos com você mesmo, investir tempo em você, nada mais é do que ter o autocuidado. Muito bons. Aí eu te ouvindo falar, eu tive um start aqui, um insight, porque essa semana, esses dias, agora recentemente, saiu uma notícia que o Brasil se tornou o top 1 do mundo em influencers, né? O Brasil saiu esses dias, acho que há 2 dias atrás, 3 dias atrás, saiu, não me recordo a fonte da pesquisa, mas saiu uma pesquisa de uma fonte segura, onde o Brasil ultrapassou os Estados Unidos, era o país que tinha maior número de influencers no mundo, e o Brasil agora ultrapassou os Estados Unidos como o país com maior número de influenciadores mesmo no mundo inteiro. Ao mesmo tempo, eu percebo que ainda tem uma galera que tem um certo preconceito com influencers. Acha que é futilidade, acha que, né, não sei, depois você conta pra gente se você já passou algum tipo de situação dessa. Mas Marcos, eu tenho uma ótica, uma visão que vai muito além disso. Olha do que nós estamos falando aqui de autocuidado. Eu vou te dar um exemplo. Teve uma época na minha vida que eu estava muito sedentário. E o Instagram, as redes sociais, elas indicam lá pessoas, perfis de gente que está longe, que você não conhece, e eu comecei a seguir, do nada, o pessoal de mountain bike. Eu acessei umas páginas lá sobre bike, mountain bike, não pedalava, e aquilo me influenciou positivamente a começar a pedalar. Eu comprei uma bicicleta, eu fui pedalar, eu cheguei a pedalar 113 km num dia, eu estava realmente no hype de pedalar, quase que indo para as competições amadoras. Isso há anos, tá, gente? Não agora, viu? Já tem anos isso. Mas, enfim, existe, para além desse preconceito que algumas pessoas ainda têm, realmente se influencia pessoas. E muitas vezes influencia positivamente. Então, hoje, por exemplo, o seu nicho, o seu público, você influencia sobre esse autocuidado, correto? Sobre as pessoas se cuidarem. Porque eu vejo lá seu Instagram, você treina, você se alimenta, você malha, e isso influencia mesmo pessoas, é isso? Porque tem uma função social nisso, podemos chamar de função social, correto? Com certeza, Marcos. Na minha opinião, sim, porque eu sinto que a gente ser a nossa melhor versão é basicamente a melhor coisa que a gente pode fazer, não só pra gente, mas pro mundo também. Você sendo a sua melhor versão, você vai estar mais alegre, mais disposto, mais disponível, até como o seu posicionamento dentro da sociedade, sabe? Então eu sinto que mostrar todo o meu empenho em ser a minha melhor versão impacta em outras pessoas também entenderem que elas também podem fazer isso. Falar, olha, eu consigo ser a minha melhor versão, eu consigo seguir uma alimentação mais saudável, eu consigo ter esse momento de autocuidado comigo mesmo, eu consigo entregar o melhor que eu tenho dentro de mim para o mundo e para mim mesmo.
mesmo. Muito bom. Isa, nós estamos chegando no final, infelizmente. Passa rápido. Passa muito rápido. Todo mundo que senta nessa mesa fala, gente, passa muito rápido. E que bom que passa rápido, porque aqui a gente não conversa, igual você fala, a gente proseia. No Podtrem, aqui a gente proseia, sempre uma prosa boa. Para finalizar, a gente sempre faz um bate-bola que a gente chama de pinga-trem. Tinha um quadro antigamente no canal de TV que chamava Pinga-Fogo. E é o pinga-trem, é tipo aquilo que a blogueirinha faz, de uma pergunta e uma resposta, sabe? Então a gente faz esse bate-bola. Eu vou te fazer algumas perguntas e você me dá a resposta rápida, pode ser? Pode ser, vou tentar. Então vamos lá. Modelo ou influencer? Nossa. São perguntas difíceis, vamos lá. Nossa, muito difícil. Ai, modelo ou influencer? Modelo influencer. Modelo influencer. Passarela ou modelo comercial? Modelo comercial. Modelo comercial. Roupa ou maquiagem? Nossa. É pra pegar mesmo. Make, porque eu acho que a roupa não importa tanto quando você tá bem bela, assim. Bacana. Jornalismo escrito ou TV? Escrito. Eu sou uma escritora. E para finalizar, uma dica, Isa. Deixa uma mensagem final, Isalu. Deixa uma dica para quem está nos assistindo, para os seus seguidores, para quem vai passar a te seguir agora. Deixa um recado final para essa turma. Bom, primeiro eu queria agradecer esse convite, estar aqui no Podtrem. Muito legal compartilhar um pouquinho da minha história com você, conhecer um pouco da sua história também, né, das suas experiências. Obrigado. Eu sinto que é um espaço de empoderamento do povo mineiro e é muito importante ter espaços como esse. Obrigado. E a mensagem que eu gostaria de deixar é... Gente, a gente finalizou falando, né, sobre autocuidado, sobre ser a sua melhor versão. Eu sinto que tudo que eu conquistei na minha vida até agora, a minha evolução pessoal, a minha carreira, ser uma pessoa próspera hoje em dia, só foi possível depois que eu decidi ser a minha melhor versão, que eu decidi me dedicar a entregar o melhor que eu tenho pro mundo, que eu decidi me cuidar. Então, se eu pudesse dar só um conselho para todas essas pessoas que estão nos assistindo seja a sua melhor versão, tenha o seu tempo de autocuidado e assim você vai conseguir alcançar todos os seus objetivos e sonhos. E é com essa dica linda, dessa pessoa linda por fora e por dentro, dessa pessoa encantadora que muito nos honrou em estar participando. Isalu, muito obrigado mais uma vez. É com essa fala, com essa mensagem importante e necessária que a gente encerra mais um episódio do Mais Mineiro dos Podcasts, o Podtrem de Minas para o Mundo, hoje com ela, Isalu. Muito obrigado, Isa. Obrigada. Valeu.